nós divulgamos aqui várias vezes que os bancos suspenderam o chamado empréstimo consignado aos aposentados e pensionistas da Previdência Social. Dr. Caio Almeida, advogado previdenciarista, gentilmente conosco. Olá, doutor Caio, muito obrigado. Bom dia, obrigado, Heródoto. Estou aqui à disposição para prestar aqui os esclarecimentos e as informações que sejam necessárias. Doutor Caio, o que... Pois não, pode continuar, por favor. Sim. Recentemente, fomos surpreendidos aí com a decisão do Conselho Superior de Previdência sobre essa redução na taxa máxima de juros, né? E aí, em cima disso, nós tivemos vários impactos na sociedade, principalmente naqueles que são beneficiários do INSS. Doutor Caio, mas o que é que aconteceu que os bancos suspenderam? Eles não são obrigados a fazer o empréstimo compulsório? Perdão, compulsório. Bom. Olha eu. Não são obrigados a fazer o chamado empréstimo consignado? Na verdade, o que é que nós temos hoje, né? Legalmente, juridicamente falando, os bancos não seriam obrigados a conceder crédito a ninguém, tá? Isso, inclusive, nós temos alguns julgados nos tribunais que reiteram essa afirmação de que o banco não seria obrigado a conceder o crédito. Doutor Caio, qual é a vantagem ou desvantagem de um aposentado pensionista obter o chamado empréstimo consignado? Bom, a vantagem do empréstimo consignado para ele é que, assim que foi instituída essa modalidade de empréstimo para eles, a taxa era bem menor porque, digamos que o pagamento era garantido, porque ele já era retido direto na fonte. Então, na maioria das vezes em que o pensionista se via em alguma situação de emergência ou precisaria fazer algum tipo de investimento na sua moradia ou alguma coisa parecida, ele tinha esse crédito meio que já pré-aprovado, porque a garantia para a instituição financeira é muito grande, porque o próprio INSS já faz o repasse daquele pagamento. Então, essa era uma grande vantagem para o pensionista, para o aposentado, que se utiliza rotineiramente dessa modalidade de empréstimo. Até quanto do recebimento dele ele pode comprometer fazendo o empréstimo? Porque, ele, como você lembrou agora, já vem descontado na hora que ele vai receber lá, né? Nós temos uma margem consignável que o INSS permite de até 30% dos rendimentos. Então, ele poderia até se utilizar desse percentual, dessa margem consignável para contratar o empréstimo, desde que não comprometa mensalmente, né, ou seja, a parcela não comprometa mais do que 30% do rendimento dele. Ô Caio, caso o aposentado ou a pensionista venha a morrer, os seus herdeiros são responsáveis pela dívida que ele deixou no banco e não conseguiu pagar? Na verdade, nós teremos que entender aí cada contrato. Existem contratos, até mesmo porque grande parte desses aposentados já tem uma certa idade, eles já consideram no contrato, já incluem no contrato uma cláusula de quitação, né? Em caso de falecimento, esse contrato seria quitado. Se não for quitado, os herdeiros respondem, sim, pelo débito, até o limite da herança que ele venha a perceber, né? Ou seja, se o débito foi muito maior do que o valor de um imóvel que porventura eles vão receber na herança, eles não são obrigados a pagar o débito todo, eles pagariam até o limite do quinhão, até o limite da herança que ele venha a receber. Caio, então quando a gente anuncia, não, empréstimo, a gente acha que é tudo a mesma coisa. Mas pelo que eu estou entendendo, varia de banco para banco, ou não? Isso. Cada banco tem uma política financeira diferente, né? Cada banco tem uma taxa de juros diferente, cada banco tem uma modalidade de contrato, mas digamos que grande parte desses contratos, eles têm um mesmo ponto de partida, mas cada banco, cada instituição financeira tem uma política financeira, uma política de crédito bem diferente uma das outras. Portanto, vale então aquela orientação de antes de assinar e olhar, né? Dar uma olhada no contrato, de banco para banco, ou não pegar o primeiro achando que é tudo igual, como aparentemente parece que é. Pelo menos que o cliente avalie a 7, né, que é o custo efetivo. Lá vai estar um resumo do contrato,
quando é que você está começando a pagar, qual é o valor dos juros que está sendo aplicado, ver se existe algum tipo de cláusula que em caso de óbito venha a quitação. Então, tudo isso aí é interessante que o consumidor fique atento, né, que o beneficiário do INSS fique atento, para que não seja pego de surpresa. E assim, eu acredito, né, pelas notícias posteriores a essa decisão do Conselho Superior, em que essa medida deve ser revista. Inclusive, já tem uma manifestação, já tem uma mensagem da Secretaria da Presidência da República, em que o presidente Lula iria se reunir com o Conselho para rediscutir essa limitação da taxa máxima de juros. Porque, se não estiver enganado, o dado é esse, dos 10 bancos, das 10 instituições que mais trabalham com esse tipo de empréstimo, 6 já teriam suspendido, né, essa linha de crédito consignado. Então, isso, de certa forma, vai causar um impacto muito grande na vida do beneficiário do INSS. Doutor Caio, não deve ser um mau negócio para os bancos, né? Senão eles não iam pegar, não é verdade ou não? E não iam parar. Eu não sei se você está lembrado, lá no Mensalão, um dos escândalos é que tinha um banco lá de Minas Gerais que estava sendo favorecido porque ele conseguiu o cadastro dos aposentados para oferecer o tal crédito consignado. Está lembrado disso ou não? Estou sim. Eu acredito que realmente não é. Um dos fatores que os bancos alegaram aí para suspender seria inadimplência. Eu, sinceramente, eu não vejo inadimplência como um fator determinante aos bancos, visto que o pagamento ele já é garantido, digamos assim, né? Ele já é descontado, né? Então eu não consigo compreender essa justificativa dos bancos. Porém, existe um cálculo em que eles fazem, em que se a taxa de juro máxima aplicada seja essa de 1,70, ao final da operação financeira, eles teriam um prejuízo de 0,23. Então, a gente precisa realmente que os bancos abram essa planilha de cálculo, digamos assim, para que possamos entender se realmente, de fato, essa redução vai causar esse impacto financeiro, sim. Ok, vamos acompanhar. Agora, doutor Caio, só mais um esclarecimento. Eu ouvi também algumas críticas dizendo o seguinte, que os aposentados, muitas vezes com pouca educação financeira, obtêm o crédito, depois na hora de receber só recebe 70%, aí não consegue viver com 70% que foi o dinheiro. Quer dizer, aí depende, obviamente, de cada um, né? Da pessoa querer ou não, né? Ele não é obrigado a ir lá pegar o tal empréstimo, não é isso? Não. Nem o beneficiário é obrigado a contratar o empréstimo, muito menos a instituição é obrigada a conceder o crédito. Por isso que quando eu relatei aqui no início, o interessante é que ele não tiver acesso ao contrato, pelo menos que ele tenha acesso a SET, que seria o resumo, o demonstrativo financeiro do contrato, em que lá vai estar explicando. Às vezes o que acontece é que já vem descontado uma primeira parcela do valor que ele está recebendo, já vem descontado toda a carga tributária, todos os impostos, IOF. Então, eles eu contratei 1.000, só recebi 600, eu não sei o que é que está acontecendo. Lá na SET, que é esse resumo, vai estar explicando o que de fato aconteceu. E, às vezes, realmente, por falta desse conhecimento, por falta de conhecimento da linguagem técnica que vem nesse contrato, que vem nessa SET, ele acaba não sabendo realmente explicar o que de fato aconteceu. Doutor Caio, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Obrigado, à disposição. Bom dia. Muito obrigado. Doutor Caio Almeida, advogado previdenciário. Acho que depois das explicações dele ficou muito claro. Ou não é? Você que é aposentado, ou tem alguém na família que é aposentado, pensionista, ficou bastante claro, né? Bastante didático para a gente poder entender. Varia de banco, eu não sabia, achei que era tudo igual. Não, ele explicou que varia de banco para banco. Então é bom, se vai tirar, procurar vários bancos para saber qual é aquele que oferece melhores vantagens. E como a gente lembrou aqui, banco não rasga dinheiro. Não queima nota de 100. Não acende charuto com nota de 100. Alguém aqui já viu uma nota de 200 ou não? Você já viu? Já. A Stefana já viu. Na carteira ou... Na foto. Na foto também. Nas ideias. Você já viu? Já viu? Você já viu ou não? Eu nunca vi uma nota de 200. Enfim, mas um dia, quem sabe? O sonho meu. Eu vou falar aí com a direção para eu receber o salário.